Para a resolução de alguns exercícios do conjunto dos números racionais, tá? Vamos lá, exercícios conceituais. Primeiro, julgue os itens como verdadeiro ou falso. Todo número inteiro é um número racional. O que a gente sabe dos números dentro do conjunto? A gente tem os naturais, a gente tem os inteiros, aí a gente tem os racionais. Então, a primeira dúvida é: todo número inteiro é racional? Sim, verdadeiro. O conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Sim, os naturais estão dentro dos inteiros, verdadeiro. Todo número racional pode ser escrito na forma de fração. Essa é justamente a teoria, tá? A definição de números racionais são todos aqueles que eu posso escrever na forma de fração, verdadeiro. Todas as dízimas periódicas, que tem sempre a mesma repetição, não são números racionais, falso. As dízimas periódicas, elas são números racionais. Eu consigo escrever elas na forma de fração. Vamos representar na reta numérica esses valores. 7/8. Tá. Vou dividir 7 por 8 para poder definir que número é esse. 0,7 vezes 8, 56 para 74. Abaixo o 0, isso vai dar 5. Então, o A, ele é a mesma coisa que menos 0,75. Aqui, para transformar, eu vou ter 2 com 1,5. Aqui é claro que vocês podem definir direto que esse número é 2,5. Mas eu vou mostrar para vocês uma das formas que a gente pode fazer quando eu achar que não está bem claro. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Isso é a mesma coisa que 5 dividido por 2, que é 2,5. 8 terços. 8 dividido por 3 vai dar 2. Aqui, 20 dividido por 3, 6. Já vimos que a gente está caindo numa dízima periódica. Menos 2,6666. Viram como as dízimas periódicas podem ser escritas na forma de fração? Quando aparecer esse risquinho aqui em cima, significa que é uma dízima periódica. E quem está se repetindo é o número que tem o risquinho. Então, aqui é a mesma coisa que menos 3,222 infinito. 1/5. Vou dividir 1 por 5. Vai dar 0,2. Tá. Feito isso, eu vou colocar a minha reta numérica. A gente costuma sempre verificar o menor negativo, né? Que está mais longe do zero. É 3,222. Então, eu vou precisar partir do menos 4. Menos 3, menos 2, menos 1, 0. Depois, meu maior é 2,5. Então, eu vou até o 3. Pronto. Agora eu vou marcar meus números. Lembrando que sempre é ideal a gente achar o meio, tá? Vou colocar já o meio em azul para vocês verificarem. Ó, estou localizando o meio de cada um desses termos para poder localizar na reta numérica. Menos 0,75. Eu estou bem na metade entre o meio e o menos 1. Então, aqui é a letra A. 2,5. 2,5, bem na metade entre 2 e 3. Aqui é o B. C, menos 2,6666.
Aqui é menos 2,5, 2,6 está aqui, letra C. Menos 3,222, antes do meio, tá? Antes do meio, eu tenho a letra D. E a letra E, 0,2. 0,2. Tá aqui a letra E. Então, eu acabei de colocar todos os meus números na reta numérica. Exercício 3. Calcule os números que não são racionais. Então, vamos lembrar o que são números racionais. São os números naturais, são os números inteiros, depois são as decimais exatas, os números decimais exatos, e são as dízimas periódicas. Existem números que são decimais infinitos, mas que não são periódicos. Um exemplo, 3,17158 e é infinito. Esses números não são racionais, tá? Existe um outro conjunto para eles. Já dando spoiler aí, são os números irracionais, tá? Então, quando ele não é racional, ele se torna um número irracional. Mais para frente. Então, vamos ver. Raiz de 3. Raiz de 3 é uma raiz que não é exata. Todas as raízes que não são exatas, se vocês quiserem, façam aí o teste, batam na calculadora, vai dar um número infinito, mas não tem repetição. Então, não é dízima periódica. Se não é dízima periódica e é infinito, a gente fala que não é um número irracional. Menos 4 é 8,7 é π. Professora, que é isso? Isso, vocês já podem ter visto por aí. É um número que a gente consegue, vocês depois vão saber como ele como a gente chegou no valor de π, tá? É um estudo mais para frente. Ele é o número 3,14, infinito, tá? 3,14 é o que a gente usa, mas ele vai por aí afora. Também pode bater na calculadora, por curiosidade, tá? Vocês batem lá o π, ele aparece o número. Pode ser no computador, pode procurar na internet. Vocês vão ver que a gente não consegue chegar no final dele. Também é um número que não é racional. Ah, então, raiz é sempre número irracional? Não. Qual é a raiz cúbica de menos 8? Raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Por que menos 2? Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vai dar menos 8. Então, raiz cúbica de menos 8 é um número racional. Raiz de 16 sobre 25. Qual é a raiz de 16? 4. E de 25? 5. Tá aí uma fração. É um número racional. Raiz de 7? Não. Aí já é uma raiz que não é exata. Então, não é racional. Menos 3π. Qualquer número vezes π também não é racional. 4. Represente na forma decimal os números racionais das afirmações. Vamos lá. Letra A. Carlos comeu 3/8 da pizza. Então, 3/8. Eu vou dividir 3 por 8. Não dá um número. 3, então acrescento 0. 30 dividido por 8 vai dar 3 vezes 8, 24. Para 30, 6. Abaixo o primeiro, 0. 7 vezes 8, 56. Para 60, 4. Abaixo 0. 40 dividido por 8, 5. Então, esse número é igual a 3,375. 1/3. Nós já fizemos ele por aí, pelo caminho. 1 dividido por 3 vai dar 0,3. Vai sobrar quanto? 1. Aí vai o 3 e é infinito.
0,333, ou eu posso escrever assim, ó, 0,3 com risquinho em cima, tá? 1 sobre 2, essa é fácil, mas deixa eu só ler para vocês o que estava no enunciado. Michel andou 1/3 do percurso. Samara fez a metade, 1/2 do dever de casa. 1/2, 1 dividido por 2, não dá 0,5. Então, aí já estão alguns exemplos de como a gente trabalha com os números racionais. Exercício 5. Na reta numérica, tá aqui, estão localizados alguns números racionais, identificados por A, B e C. Represente cada um deles em forma de fração. Tá, vamos então ver. Aqui, o número A, ele está depois do menos 4. Então, menos 4. Eu dividi o espaço em 3 partes. E coloquei em cima do segundo risquinho. Então, eu tenho menos 4, 2/3. É um número misto, tá? Depois, o que a gente vai ter? No B. O B, ele vem logo após o 0. Então, o que eu posso falar é o 1 dividido em 2 partes. O C vem 4 mais, dividi em 1, 2, 3, 4 pedaços. Coloquei a letra C em cima do segundo. Isso aqui, então, a gente pode escrever como 4, 1 sobre 2. Daí as maneiras da gente escrever na forma de fração. Lembrando que eu já estou usando os casos de fração não imprópria, tá? São números mistos ou fração própria. A parte de cima sempre menor do que a de baixo.